Da mesma forma que existem animações que foram prejudicadas por suas fandoms, existem também os jogos, e por incrível que pareça, alguns jogos conseguem ter fanbases ainda piores que as animações. Praticamente todos os jogos têm aqueles fãs que tacam hate gratuito nos outros ou ficam distorcendo as coisas da obra e espalhando fanarts duvidosas por aí. Só que assim como é com as animações, alguns desses jogos se destacam justamente por terem uma fanbase mais tóxica que o normal, as quais geralmente se envolvem em crimes ou em coisas muito nojentas, infelizmente. Só de ouvir isso já me deu coisas. Por conta disso e do sucesso que o vídeo de animações teve, eu resolvi fazer esse vídeo, em que escolhi 5 jogos mais um bônus que na minha opinião foram bem prejudicados por seus fãs. E isso não quer dizer que esses jogos foram realmente destruídos ou algo do tipo, até porque é impossível fazer isso com jogos grandes. Esse destruir que eu digo é no sentido de sujar a imagem das obras ao ponto de novas pessoas desistirem de conhecer a fundo esses jogos, tudo por causa dos fãs ruins. Muito complicado. Antes de irmos pro vídeo, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a todos vocês inscritos e também ao pessoal como o Golart e o Terrorizando, que reagirá ao vídeo das fanbases tóxicas de animações aqui do canal. Pra mim isso foi um reconhecimento e um privilégio enorme, principalmente com o meu canal sendo tão pequeno. Muito obrigado mesmo. Dito isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro jogo que vamos falar agora é o mais antigo e também o mais importante pro mundo dos jogos dessa lista. Jogo esse que tem como protagonista o ouriço azul mais famoso e veloz do mundo, que nada mais é que o Sonic. Nossa! O que esse jogo tem de carisma e importância, ele tem de fanbase tóxica. E isso não é surpresa pra ninguém, visto que por ele ser um jogo antigo, consequentemente ele teria uma fanbase antiga. O problema disso é que com uma história de longa data também vem os problemas de longa data. E vai por mim, o Sonic tem muitos. O que complica esse jogo é que por ele envolver animais, ele atrai um outro público que já é envolvido em várias polêmicas, que são os furries. São tantas nojeiras e atrocidades que acontecem nessa fandom envolvendo esse pessoal que se você for investigar a fundo, você vai ter que fazer terapia com um psicólogo, porque é muita coisa envolvendo fetiches e o Rule 34 que esse pessoal faz. Ai, não! E os problemas não param por aí, porque essa fanbase já se envolveu em crimes pesadíssimos envolvendo grupos e comunidades como as do Discord. E um dos casos mais famosos que aconteceu no Discord foi envolvendo o tal Rodrigo Esquitino, que mais tarde ficou conhecido como Ouriço Pintor. E esse cara cometia várias barbaridades envolvendo crianças e menores de idade, que nem posso falar aqui porque esse vídeo pode ser derrubado. Maldito seja! Fora isso, também já aconteceu muitos problemas relacionados a comics bizarras, animações cheias de feitiços e Rule 34, e também questões envolvendo gore. E infelizmente até hoje o Sonic colhe as consequências desses fãs doentes, já que tudo isso acabou sujando muito a imagem da obra. O bom é que o universo Sonic consegue se sustentar através de qualidade do carisma, tanto que hoje em dia já tem até filmes e séries dele que fazem um sucesso enorme, além de que também existem os fãs bons que criam coisas muito boas que deixam esse universo mais rico e menos saturado pelos fãs tóxicos. Ainda bem. Como já falei bastante do Sonic, agora vamos pro segundo jogo da lista. O segundo game desse vídeo é um jogo que é simplesmente um dos meus favoritos até hoje, mas que infelizmente teve sua imagem prejudicada por conta de certos fãs. Esse jogo que eu me refiro nada mais é que o Undertale, que é muito famoso por conta de seus personagens carismáticos, jogabilidade inovadora e as músicas que são excelentes, que inclusive uso muito nos vídeos do canal. Esse game tinha tudo pra ser perfeito, mas infelizmente ele teve o mesmo problema que os outros jogos desse vídeo, que foi ele ter atraído vários fãs tóxicos, que acabaram prejudicando a imagem da obra. Eu costumo dizer que a fandom de Undertale é bem parecida com a de My Little Pony. Isso porque ambas as fandoms são divididas entre uma parte que é extremamente tóxica e horrível, e a outra que é muito boa e que agrega muita coisa nesses dois universos. A parte tóxica da fanbase de Undertale é conhecida por seus chips criminosos envolvendo irmãos, animais e até mesmo crianças, muitas fanarts de 834 espalhadas por aí, e até mesmo a distorção do próprio jogo só pra poderem criar essas coisas nojentas com a desculpa de que eles modificaram os personagens. Eu nunca vi um povo tão burro na minha vida! Essa parte tóxica infelizmente ofuscou a parte boa por um bom tempo, desde 2016 até pelo menos 2020. E nessa época a coisa era tão feia que muitas pessoas só conheciam o jogo literalmente por causa do Sans, já que ele ficou extremamente famoso por conta da superestimação que a própria comunidade jogou em cima dele. Por conta de tudo isso, um dos maiores alvos de toda essa imundície foi o próprio Sans, tanto que faziam umas fanarts horríveis dele, shippavam e ainda shippam ele com a Frisk, que é uma criança, e até mesmo com o Papyrus, que é o próprio irmão dele, e até mesmo distorciam ele para criar umas fanfics pra lá de absurdas. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. O bom é que assim como aconteceu com My Little Pony, essa parte tóxica da fandom de Undertale deu uma enfraquecida, e agora a parte boa está prevalecendo e tendo mais destaque, com fangames sensacionais como Undertale e Yellow, animações insanas de batalhas com a criação de universos alternativos novos, e até mesmo webséries como Underverse, que é simplesmente absolute cinema. A essa altura do campeonato, o Sans já se tornou literalmente um deus, com tantos universos alternativos e versões dele espalhadas por aí. Só que nos últimos anos, os outros personagens vêm tendo cada vez mais destaque também, como Papyrus, Undyne e Kara, o que faz com que diminua um pouco essa superestimação no Sans, que pra mim foi um dos maiores problemas com Undertale também. Yeah.
Mas deixando um pouco o Undertale de lado, bora pro próximo jogo. Antigamente, ali por volta de 2016 ou 2019, eu era bastante ativo nas comunidades de FNAF, muito por conta de canais como do Core, Mr. Guinness e essa galera que tava no hype desse jogo. E por mais que eu não era aprofundado na fanbase, ainda assim eu acabava tendo contato com os negócios bizarros, como algumas fangames e animações de cunho muito duvidoso. E o pior de tudo é que o pessoal ficava shippando e metendo o Unreal 34 nos animatronics, sendo que eles literalmente tinham almas de crianças mortas dentro deles. E isso piorava quando alguns furries entravam no meio, já que eles colocavam fetiches e às vezes até escalavam essas coisas pra vida real. Isso acabou dando uma grande prejudicada na imagem da franquia, tanto que até mesmo eu parei de acompanhar FNAF por conta da saturação das coisas que aconteciam na comunidade, além de que esse jogo acabou ficando muito complexo e confuso com o passar do tempo também. O quarto jogo que vamos falar agora é conhecido por ser focado em batalhas musicais e ter pessoas de várias fandoms unidas em sua comunidade. E esse jogo é o Friday Night Funkin'. Pra vocês terem ideia, na comunidade desse jogo tem fãs de Sonic, fãs de My Little Pony, fãs de Undertale, fãs de animes e de várias outras obras. E isso acontece porque esse jogo tem inúmeros mods que adicionam personagens desses respectivos universos, criando inúmeras batalhas musicais diferentes. Ah, agora eu entendi! O lado ruim disso é que com tantos fãs diferentes, obviamente também surgiriam os fãs tóxicos, e a comunidade desse jogo tem um pouco de cada problema dos outros jogos da lista, desde o Unreal 34 e sexualização dos personagens até crimes envolvendo comunidades no Discord e em outras plataformas de comunicação. Mas que droga! O curioso do Friday Night Funkin' é que ele é um jogo que sobrevive e ao mesmo tempo é manchado por conta da própria fandom. E isso acontece porque existem os fãs bons que produzem excelentes mods e personagens pro jogo, e os fãs ruins que fazem mods grotescos e que criam polêmicas pra comunidade. Muito complicado. Mas no geral ele é o menos prejudicado desse vídeo, já que ele só tem uma popularidade ainda por conta dos próprios fãs. O quinto jogo desse vídeo é muito conhecido por ser odiado e atacado em qualquer lugar que ele seja mencionado na internet. E esse jogo nada mais é que o League of Legends, ou simplesmente LoL. Existem vários motivos pelo qual esse jogo é odiado por tanta gente, e um desses motivos é justamente a fandom tóxica e hostil que ele tem. Eu arrisco até dizer que essa fanbase é uma das mais hostis com jogadores novos que eu já vi na vida. Pra vocês terem ideia, já teve relatos de pessoas que jogaram o game de que alguns jogadores mandam você até se desviver só por perder ou ganhar deles em alguma partida. E essas pessoas também dizem que é muito irritante e frustrante jogar o jogo, porque além da mecânica das partidas já serem muito competitivas, os outros jogadores costumam ser muito tóxicos e irritantes, e às vezes acabam atrapalhando o time inteiro. Essa é uma das razões pela qual esse jogo tem a fama de ser ruim e odiado, pois por mais que o próprio jogo não se ajude às vezes, os fãs e os jogadores deveriam tentar deixar a comunidade mais saudável e acolhedora para novos players, e não piorar ainda mais a situação. E foi por isso que resolvi colocar o LoL nesse vídeo, pois infelizmente os fãs acabam sujando ainda mais a imagem do jogo ao invés de tentar melhorar. Como bônus, eu resolvi colocar o Sprunk, isso porque ele não é um jogo em si, mas sim um mod do Incur The Box. E de todos os jogos dessa lista, esse foi o único que realmente foi destruído pela própria fandom, já que foi graças à fanbase que o criador, que é conhecido como Nyanko, cancelou e pôs fim no projeto do Sprunk. Isso aconteceu por conta que os fãs, entre aspas, dessa obra começaram a fazer conteúdos duvidosos de farm em cima dele, com uma quantidade gigante de vídeos grotescos e repetitivos de Sprunk espalhados por aí. E por causa disso, um grupo de pessoas muito burras por sinal, decidiram atacar e culpar o criador do mod hackeando e vazando vários dados dele, inclusive imagens da própria família dele. E um detalhe é que ele é de menor, o que deixa tudo pior. Isso foi bem parecido com o que aconteceu com a criadora de Fundamental Paper Education. A pressão e o sentimento de culpa foi tão grande pro Nyanko que ele não aguentou e desistiu do projeto do Sprunk, o que confirma que os próprios fãs ajudaram a destruir a obra que diziam gostar. Em resumo, Sprunk foi destruído pelos conteúdos de farm por algumas pessoas que são burras e mau caráter ao ponto de culpar o próprio criador do mod por algo que ele nem fez, sendo que o lógico seria denunciar esses canais que ficam fazendo esses conteúdos de farm duvidosos. Bando de animal! Bando de pão, meu Deus do céu! Eu nunca vi um povo tão burro na minha vida! Aqui vimos o poder que os fãs têm para influenciar uma obra tanto pro lado ruim como pro lado bom. E pra mim o maior exemplo disso é Undertale, em que metade da fandom é muito boa e benéfica para a obra, e a outra é nojenta e só prejudica a imagem do jogo. O bom é que hoje em dia a parte tóxica de algumas dessas fandoms enfraqueceu e deu lugar às partes boas, que muitas vezes produzem coisas de qualidade que merecem reconhecimento. E com isso fica até uma lição pra nós. Devemos valorizar e dar atenção para aquelas pessoas que realmente querem enriquecer essas obras e produzir um conteúdo de qualidade. Ao passo que devemos ignorar e desprezar essa galera que só serve para prejudicar os outros e sujar a imagem desses jogos. É verdade.
Se vocês quiserem, vocês podem comentar suas opiniões e dizer se já deixaram de jogar algum desses jogos por causa dos fãs tóxicos, pois assim que possível irei responder e dar coração. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir e até a próxima.